Olá, começando, ou melhor, continuando mais uma atividade de língua portuguesa. Sim, continuando a atividade da aula passada. Vamos para o nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 7, 8 e 9. Na página 7, que nós realizamos na última atividade, nós fizemos a leitura de duas cartas e observamos as diferenças e as semelhanças desses dois textos. Hoje nós vamos fazer os exercícios 3, 4 e 5 da página 8, mas atenção, o exercício 5 ele começa na página 8 e ele termina no alto da página 9, então não esqueça de responder parte desse exercício que está na página 9. Vamos a algumas orientações. Bom, no exercício 3 diz o seguinte: grife as palavras que foram escritas de forma diferente nas duas cartas. Que efeito essas palavras causam nos textos? Bom, para a gente poder grifar, ou seja, marcar, pintar, circular, sublinhar essas palavras no texto, nós vamos precisar ler novamente esses textos. Então vamos lá, eu acompanho vocês e a gente vai comparando os dois textos. Aqui estão as duas cartas da página 7, eu numerei aqui carta 1 e carta 2. Olha só, observem que as duas cartas começam com São Paulo, 23 de abril de 2019. As duas cartas também têm a mesma saudação. Olá, professor. As duas cartas começam da seguinte forma: As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. Porém, observem agora uma diferença entre essas duas cartas. Na carta número 1 diz o seguinte: as crianças fizeram uma reescrita dele. E na carta número 2 diz: as crianças farão uma reescrita dele. Temos aqui uma diferença entre as duas cartas. Eu vou registrar aqui, eu vou grifar a palavra que está diferente. Fizeram na carta 1 e farão na carta 2. Eu pintei aqui elas de azul. Continuando a leitura, nós temos o seguinte na próxima linha: para isso, elaboraram um planejamento com os episódios, diz a carta número 1. E na carta número 2 nós temos: e para isso, elaborarão um planejamento com os episódios. Novamente, uma diferença na escrita de duas palavrinhas ali. Deixa eu marcar essas palavrinhas para vocês. Elaboraram e elaborarão. Bom, essa leitura comparativa e a anotação, registro de cada uma das palavras que muda, vocês devem fazer até o final do texto. Deu para entender? Eu vou seguir aqui com as orientações das atividades, tá bom? Depois que vocês então grifaram, ou seja, marcaram todas essas palavras que mudam de uma carta para outra, vocês devem responder então: que efeito essas palavras causam nos textos? Essa diferença na escrita delas faz o quê? Qual é a consequência no sentido, no significado dessas mensagens, escrever de uma forma ou escrever da outra forma? Depois que vocês responderem, vamos para o exercício número 4, que diz: agora copie essas palavras no quadro a seguir. Então, as palavras que vocês registraram, pintaram, grifaram no texto, vocês agora copiem para o quadro, separando as palavras da carta da Sabrina e as palavras da carta do Francisco. A Sabrina, por exemplo, escreveu fizeram, enquanto que o Francisco escreveu farão. A Sabrina escreveu elaboraram e assim por diante. Vocês devem fazer isso com todas as palavras anotadas. Bom, depois de preencher o quadro, vocês devem fazer a leitura desse pequeno trecho explicativo a respeito dos verbos. Após a leitura, vamos então responder a questão número 5, que diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Os verbos da carta de Sabrina indicam que tem duas opções ali para vocês escolherem qual é a correta. A Sabrina é a autora da primeira carta. Então a carta da Sabrina indica que a reescrita já foi feita ou que a reescrita ainda será feita. Reescrita é o exercício de português que ela está se referindo na mensagem. Então, os verbos, a forma como ela escreveu, indica que já foi feito ou que ainda será feito. Não esqueçam que a outra parte dessa questão número 5 está no comecinho da página 9. Então respondam lá também. Ao terminar, fotografem todas as respostas e enviem ao seu professor ou à sua professora. Por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.